Só para fazer uma pequena apresentação, meu nome é Felipe Furtado, eu sou crítico de cinema da revista Cinética, tenho bastante interesse aqui sobre o cinema alemão contemporâneo, então, sim, eu vou dar a palestra esta semana e eu estou também dando a palestra quinta-feira da semana que vem, então, só para explicar bem para vocês como vai funcionar. Essa semana vai ser um panorama geral, fazendo o contexto histórico e as características gerais, e na semana que vem a gente vai se centrar sobre alguns cineastas específicos e alguns filmes e tentar dar um olhar mais retido sobre eles, né? Então vai funcionar mais ou menos dessa maneira. Sempre que eu converso sobre algum tipo de movimento, alguma escola, tendência, eu gosto sempre de fazer a seguinte explanação. Na verdade, de modo geral, qualquer tendência e movimento, eles raramente são realmente pensados assim. Você não existe um grupo de cineastas que realmente pensa assim, nós vamos fazer filmes desse jeito, eles vão ter essa iluminação, os personagens vão ser dessa maneira. Assim, a arte não funciona assim, né? De modo geral, as pessoas, o artista faz os filmes que eles planejam fazer e somos nós, assim, críticos, historiadores, pesquisadores e os próprios espectadores que têm a tendência de catalogar e organizar, né? Então, assim, todo movimento de cinema, ele é muito mais algo posterior do que algo que existe na produção dos filmes, né? Existe uma frase muito boa do Nelson Pereira dos Santos, sobre cinema novo, né, que ele falava que o cinema novo era o Glauber Rocha no Rio de Janeiro, porque eu acho que isso meio que é bem a forma como movimentos de cinema funcionam. Você tem vários cineastas que têm algum interesse em comum naquele mesmo espaço. No caso do cinema novo, você tinha a figura do Glauber, que era um aglutinador muito natural, um cara que tinha tendência a teorizar as coisas, que meio que transformava esse grupo de pessoas de fato num movimento, né? Nesse mesmo sentido, tem uma frase que eu acho que talvez seja a melhor descrição sobre movimentos de cinema, que é do Jean-Luc Godard, que curiosamente é uma frase que não se refere a cinema de arte, uma frase que se refere a Hollywood. Assim, o Godard fala que o cinema americano nunca se recuperou do fim do sistema dos estúdios, porque enquanto você tinha o sistema dos estúdios, você sempre tinha os mesmos cineastas, os mesmos roteiristas, os mesmos fotógrafos, os mesmos atores trabalhando naquele mesmo espaço de forma muito regular. Então, você sabia que o John Ford ia fazer 1 ou 2 filmes por ano, ele tinha geralmente com os mesmos colaboradores, e nesse trabalho de troca, isso tendia a enriquecer os filmes, né? E, de certa forma, o movimento de cinema tende a funcionar dessa mesma maneira. E, nesse sentido, a Escola de Berlim é um movimento muito clássico, porque realmente se você não tem uma teorização específica, você tem um grupo de pessoas que realmente tende a fazer os seus filmes muito próximos umas das outras. Assim, se você pegar o catálogo da mostra e você vê os créditos dos filmes, você vai notar que alguns cineastas trabalham ocasionalmente como produtores para outros, ocasionalmente eles são co-roteiristas. Então, assim, existe de fato nesses filmes aqui dessa mostra uma troca bem presente entre os realizadores. Então você acaba tendo, apesar eu sempre acho muito bom destacar que todo mundo tem as suas peculiaridades muito próprias, assim como mesmo dentro das obras, assim, nenhum filme nunca é igual, né? Então você acaba tendo certos interesses comuns que transparecem em todos os filmes, e um pouco dessa palestra hoje vai ser focado em pegar esses interesses comuns e destrinchar eles. Certo? Então, deixa eu olhar aqui uma coisa assim. Uma outra coisa que eu te esqueci de falar, assim, apesar de que você não existe nenhum texto que meio que defina o que seria a Escola de Berlim, mas apesar disso tem uma curiosidade muito grande, que é a escola. No começo da década passada, o Christoph Hochhauser, que é um dos cineastas da Escola de Berlim, que está com 2 filmes exibidos aqui na mostra, ele fundou uma revista que se chama Revolver. E essa revista tem uma característica muito própria, que não tem nenhum outro equivalente no universo de revistas de cinema do mundo hoje, que ela só publica entrevistas com cineastas e artigos de cineastas. Então ela é a única revista de cinema do mundo que não tem jornalista nem crítico colaborando com ela. Assim, tudo que é publicado nela é mesmo só a própria palavra dos cineastas. E, curiosamente, um dos cineastas convidados aqui da mostra, o Nicholas Wackerbarth, que vai participar, acho que, de um debate semana que vem,
ele é o atual editor da Revolver. Assim, a Revolver sai uma vez a cada 2 anos, sempre num formato meio de livro, só em alemão. Então, assim, eu mesmo já peguei uma na mão, mas nunca li porque o meu alemão é muito limitado. Então, assim, curiosamente, a Escola de Berlim acaba tendo a única publicação de cinema do mundo que só te dá dá um olhar dos cineastas sobre o cinema, sem as mediações de indústria, que geralmente você tem algumas revistas como a American Cinematography, mas geralmente são revistas de indústria que cobrem o cinema de forma mais tecnicista, né? A Revolver é realmente uma revista de entrevistas e artigos. Certo? Então, assim, eu acho bom assim, estabelecer um pouco a Escola de Berlim dentro do panorama histórico do cinema alemão. Assim, quando a gente pensa no cinema alemão, a gente mais ou menos vem à mente dois momentos, né? Um deles é o cinema mudo, que é o grande momento da indústria do cinema alemão, está ali no cinema mudo. A gente geralmente tinha falado do expressionismo, mas você tinha comédias, operetas, por mais estranho que pareça, existiam operetas mudas que eram muito populares, a despeito de serem filmes silenciosos. Mas assim, você tinha todo esse universo na UFA que foi muito forte e começou a ruir depois da ascensão do Hitler na década de 30, né? Os cineastas começaram a migrar para outros países, muitos cineastas tinham origem judia, e os que não tinham, geralmente tinham afiliações de esquerda, então eles foram migrando e a UFA foi ruim. Mas assim, esse é o primeiro grande momento do cinema alemão. E o segundo momento do cinema alemão, que a gente geralmente associa sempre, é o cinema novo alemão, que começou a se formar ali no final da década de 60 e teve seu ponto alto durante a década de 70 e meio que se dissolveu já ali no começo dos anos 80. Assim. Então, aqui ali, o Wim Wenders, o Werner Herzog, o Rainer Werner Fassbinder, o Jean-Marie Straub, algumas figuras dessas. Assim. Esses são os dois grandes momentos. E, mais ou menos, no começo da década de 80, quando o cinema novo alemão começa a ruir, Fassbinder morre, o Wenders, o Straub e o Herzog cada vez mais começam a fazer filmes fora da Alemanha. Acho que hoje em dia, se você ver os filmes recentes do Herzog ou do Wenders, eles raramente são filmes alemães. Você tende a pensar eles muito mais como cineastas da Europa do que como cineastas da Alemanha. Mais ou menos nesse momento, ali no começo da década de 80, a gente geralmente costuma usar a morte do Fassbinder meio como um marco. O cinema alemão ele entra numa relativa crise. E essa é uma crise que meio que se arrasta ao longo de toda a década de 80 e boa parte da década de 90, onde você vê relativamente poucos filmes alemães que chegam com grande impacto. Você vai ter alguns sucessos comerciais ocasionais, o Barco, que é o filme do começo da década de 80 fez bastante sucesso, você vai ter alguns filmes assim perdidos, mas são filmes bem soltos, e assim, eu lembro que quando eu comecei a me interessar por cinema, né, no final da década de 90, era uma coisa que se escutava muito, assim, o cinema alemão morreu com Fassbinder, assim, era uma ideia que você escutava muito. E é meio que nesse cenário de decadência do cinema alemão, que a maior parte dos cineastas ligados à Escola de Berlim, eles começam a se interessar e se envolver por cinema. Assim, ao mesmo tempo que o cinema alemão está passando por um momento de transição meio complexo, em Berlim existe uma escola chamada DFFB, que o título traduz de forma bem simples como Academia de Cinema e Televisão Berlim. Essa escola que existe desde do pós-guerra, ela passa por uma reformulação e ela passa a ter um ambiente boêmio intelectual muito forte, muito atrativo. E eles buscam alguns cineastas de cinema experimental para dar aula lá, em particular o Harun Farok e o Helmut, nunca lembro do sobrenome dele, Bitonski. Assim, esses cineastas eles começam a dar aula lá e assim, isso vira meio que realmente um ponto de interesse. Você quer fazer cinema na Alemanha, o lugar que você vai ir vai ser a DFFB. E é na DFFB que o começo da Escola de Berlim ela realmente começa a se desenvolver. São alguns cineastas que entram lá. O Thomas Arslan, que entrou lá em 86, o Christian Petzold, que entrou lá em 88, e a Angela Schnenek, que entrou lá em 1990. Todos eles estão com pelo menos 2 filmes aqui passando na mostra. Assim. Esses meio que vão ser os primeiros nomes ali ligados à Escola de Berlim. Eles entram aí então nesse final da década de 80. E eles estudam com o Harun Farok. O Harun Farok é um cineasta experimental alemão, meio que conterrâneo da geração do cinema novo, mas que geralmente você não associa ele com o cinema novo alemão. Ele é um marxista muito influenciado pelo Michel Foucault. Ele tem todo um trabalho que geralmente é voltado para questões de representação e como que a sociedade se organiza.
Por exemplo, ele está filmando até hoje. Uns 3 ou 4 anos atrás, na Cinemateca, fizeram uma retrospectiva bem completa dele. E ele vai acabar servindo como uma grande influência intelectual de todos esses cineastas. Inclusive o Christian Petzold, que é o cineasta mais bem sucedido da Escola de Berlim. Ele frequentemente, o Farok é co-roteirista dele. E todo esse olhar que ele tem para a sociedade é algo que acaba refletindo nos filmes dos seus pupilos, assim. E pegar um exemplo, assim, o Farok tem um filme de 2009 chamado Por Comparação, que ele é um filme sobre a história do tijolo. A história do tijolo desde a Idade Primitiva até hoje, e fazendo isso ele meio que constrói a história da construção civil e da industrialização da construção civil. Então ele meio que, sem nunca falar diretamente, ele meio que traça um histórico de industrialização e mecanização da sociedade moderna, das pirâmides até hoje, onde os robôs fazem a maior parte do trabalho. Assim, os filmes dele tendem a ser nessa linha. Ele tem vários filmes que lidam com guerra e representação de guerra. Tem um filme dele que está passando aqui na mostra, O Viver na República Federativa Alemã, que é um filme de 1990, justamente de quando... Ele foi filmado logo antes da unificação. Assim, eu vou passar um trecho dele aqui, eu queria que exibissem aí, um trecho de uns 4 minutos, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que são os filmes do Farok. Você podia colocar? O Viver na FA? Frau Müller beschwert sich ein bisschen, das dauert ja alles zu lange. Frau Müller, Hecheln, Frau Müller, gleiche bis da. Hecheln, Hecheln, Hecheln. Ihre Bewegung ist diese. Und wieder einhaken. Von hinten. Und die Hände flach. Bitte schön. Sowieso lange Finger. Ja, das macht nichts. Trotzdem. So, Frau Müller, das Kind ist da, ein Mädchen. Ach, ein Schlüssel. So. Frau Müller, wollen Sie das Kind auf die Brust haben? Schön. Muss das so auf dem Bauch liegen? Dankeschön. Ja, halten Sie schön warm und kühlen sehr schnell aus. Ja. Gut. Ah. Das war's. Jo. Das war's. Ich hatte ja damals in der Schwangerschaft schon. Hoffentlich kriegt sie seine Ohren nicht und seine Augen, ne? Mhm. Ja, und sie hat seine Ohren gekriegt und seine Augen. Naja, und dann, das war früher eigentlich nicht so. Ich habe sie angeklebt und so habe ich das gar nicht gesehen. Aber jetzt, wo sie größer wird, ne? Keine Augenbrauen, also zu hell. Und dann die spärlichen Haare, die großen Ohren. Und dann diese Augen, wie sie mich manchmal anguckt, ja, so scharfsinnig. Wie damals, wie er mich immer geschlagen hat und so. Und das spiegelt sich wahrscheinlich auch wieder. Er hat mich auch damals geschlagen, wo Winnie noch klein war. Da war sie dabei, ne? Hat sie also 1 oder 2 Mal das mitgekriegt und dann bin ich ja ausgezogen. Bem, assim, então vocês viram mais ou menos como que ele filma, assim, esse filme específico, eles são 32 sequências de treinamento. Tem todo qualquer tipo de treinamento, tem até strippers treinando para trabalhar à noite, assim, então ele meio que vai construindo uma imagem de uma sociedade toda institucionalizada, onde todas as atividades são ritualizadas e você perde sem nenhuma espontaneidade. Então, assim, o tipo de coisa que o Farok faz é mais ou menos nesse sentido. Assim, o filme mais famoso dele, o Videograma de uma Revolução, é um filme sobre a queda do ditador romeno lá, o Ceausescu, que ele fez em parceria com um cineasta romeno chamado Andrei Ujica. Assim, então, os filmes dele tendem a lidar com guerra ou com instituições, formas como a sociedade se organiza, e assim, ele vai ser muito importante mesmo para todos os cineastas dessa geração futura. Assim, justamente na altura que esse filme foi feito, esse filme é de 1990, ele foi rodado em final de 89, que é quando o Muro de Berlim cai e as duas Alemanhas se reunificam, e é o momento, um marco mais importante de toda essa geração de alemães, que o país é reunificado, a parte oriental é jogada meio que na marra dentro da Alemanha Ocidental, não está muito bem preparada, você vai ter toda uma crise nisso, e isso vai marcar muito todos os cineastas, e isso vai ter um impacto muito grande sobre a indústria do cinema alemão, porque isso é um ponto muito importante, que desde o pós-guerra, a indústria de cinema da Alemanha, ela era localizada em Munique. Inclusive, se você for buscar, no final da década de 60, os primeiros textos sobre o cinema novo alemão, ele frequentemente usavam expressões como
a escola de Munique ou cineastas de Munique, porque todo o cinema alemão ficava em Munique. No momento onde você tem a reunificação, um dos esforços do governo alemão é justamente pegar a produção de cinema e devolvê-la para Berlim. Porque não fazia muito sentido a produção estar em Berlim antes, porque Berlim ficava, na verdade, na parte oriental da Alemanha, né? Então você tinha Então era meio complicado, apesar de era um pedaço enfincado da Alemanha Ocidental dentro da Alemanha Oriental. Então você faz esse esforço. Ainda tinha lá os estúdios da UFA, eles ainda existiam em muito pior estado do que 70 anos antes, mas eles ainda estavam lá. Então você faz esse movimento de devolver a produção de cinema alemão para Berlim como grande capital. E, por coincidência, o cinema de arte alemão acaba, por conta da FFB, também migrando para Berlim. Então as duas coisas elas meio que seguem em paralelo. Assim, o termo Escola de Berlim, assim, os primeiros filmes que hoje em dia são associados com a ideia, eles são de 94 a 95. O primeiro longa do Christian Petzold é de 95, se eu não me engano. Acho que o primeiro longa do Arslan também. Assim, então mas assim, nesse primeiro momento, esses filmes ninguém usava a expressão Escola de Berlim. Assim, a expressão Escola de Berlim foi usada pela primeira vez por um crítico alemão chamado Merten Wolfmann em 2001, numa crítica a um filme da Angela Wisniewski, que eu acho que nunca passou no Brasil. O título dele traduziria para algo como Momento de Verão. E acho que esse texto é de abril ou maio de 2001. Eu vou ler um pedaço dele, justamente o pedaço onde ele usa o termo, porque eu acho que ele é bem interessante, assim. Deixa eu achar aqui. Vendo os filmes da Escola de Berlim, nota-se um tratamento similar de tempo e espaço. Apesar de fotógrafos variados, o mesmo tipo de luz domina as imagens. Uma iluminação que é sóbria, mas intensa. A perspectiva sobre seus temas é comparável também. Ele abre mão de toda a asserção e, no lugar de se revelar assertiva, abre espaço para observação. Eu acho muito interessante esse comentário, porque isso foi feito bem antes do termo ganhar força. E assim, esse parágrafo que eu li, ele podia tranquilamente estar num texto tipo da Folha de São Paulo sobre essa mostra. Porque naquele momento, com pouquíssimos filmes como base, o Wolfmann meio que delineou, vamos dizer assim, que seria uma introdução muito básica aos filmes da Escola de Berlim. Então, pouco depois, o termo foi usado novamente numa crítica de um filme do Thomas Arslan, e a partir daí, essa expressão Escola de Berlim meio que pegou. Como quase todas as expressões do gênero, ela pegou numa forma que, assim, era uma ótima peça de marketing, muito útil para os cineastas, mas ao mesmo tempo você sempre via uma certa resistência a você ser colocado no termo. Assim, eu tenho um cineasta crítico, meu amigo, o Eduardo Valente, ele foi responsável por uma sessão de cinema no Rio chamada Novíssimo Cinema Brasileiro. E depois que essa sessão dele, as pessoas passaram a se referir a certos filmes de baixo orçamento feitos aqui como Novíssimo Cinema Brasileiro. Ele falava assim: eu sou o pai da expressão que todo mundo odeia, mas ela meio que fica. E realmente ela acabou tendo esse efeito de servir como uma porta de entrada para muitos dos filmes, que é aquela coisa, é muito mais fácil, pensando aqui na mostra, que é muito mais fácil para um espaço como o CCBB fazer uma mostra chamada Escola de Berlim do que fazer uma mostra chamada Cinema Alemão Contemporâneo, porque quando você tem uma expressão e um recorte, você já está sempre tendo algo para se vender, né? Então a expressão começou a pegar, ela começou a ajudar determinados filmes a circular, mas ela também criou muita polêmica, porque dentro da Alemanha, a Escola de Berlim é algo que divide-se muitas opiniões, porque assim, esses filmes eles não têm público, assim, eles não têm público nenhum. Eu vou pegar aqui uns dados que eu levantei, deixa eu achar aqui onde que está aqui no meio das minhas anotações. Vem aqui, isso aqui, excursão escolar do Winkler, que vai estar aqui amanhã no debate, fez 2.300 espectadores. O Marcelli, que passou agora antes, fez 3.100 espectadores. Saudade, que foi um filme que teve uma boa circulação maior em festivais, fez 22.500 espectadores. O maior sucesso, até onde eu sei, talvez um dos filmes mais recentes tenha batido, mas até 2010, pelo menos, era o filme de maior sucesso da Escola de Berlim, é um filme do Christian Petzold chamado Segurança Interna, que está passando aqui na mostra. Ele fez 120 mil espectadores. Assim, para vocês terem uma boa base de comparação, o A Queda dos Últimos Dias de Hitler, que foi um dos maiores sucessos de bilheteria do cinema alemão recente, fez 4 milhões e meio de espectadores. Então, assim,
assim, você está falando em universos completamente diferentes, então você tem aquela ideia de que é um cinema feito para festivais e para críticos de cinema. Ocasionalmente você tem as matérias de jornal, do equivalente local, sabe, do Daniel Filho, assim, denunciando que são filmes que estão recebendo dinheiro público. Então, assim, existe uma certa divisão. E tem uma curiosidade muito grande, que apesar de esses filmes serem fracassos de público no cinema, eles encontraram um certo aliado na televisão. Vários desses filmes, eles têm coprodução na televisão e eles tinham um retorno de exibição relativamente bom na TV. Quando eles passam na televisão local, eles têm cerca de 10% de share, que é o número de televisores ligados. Então, assim, 10 pontos de audiência entre os televisores ligados é uma marca razoavelmente expressiva. Então, apesar de eles serem muito poucos vistos em cinema, eles acabam tendo algum retorno para a TV, mas o termo Escola de Berlim ficou tão marcado que depois de determinado momento alguns cineastas começaram a evitar. Imagino que se você falar com cineastas mais jovens que estão tendo filmes exibidos na mostra, como o Nicolas, que eu mencionei mais cedo, que provavelmente fala assim, não sou membro da Escola de Berlim. Assim, eu gosto de evitar o termo, inclusive dizem hoje em dia que ele é um problema para você conseguir financiamento. Então, ele é bom para passar no festival, mas ele é ruim para você conseguir dinheiro. Então, assim, de modo geral, os cineastas, assim, na pré-produção ninguém faz parte da Escola de Berlim. Depois, quando o filme fica pronto, aí sim, o filme é da Escola de Berlim. Então, essas coisas, isso meio que aconteceu. Uma coisa que eu acho, assim, bem relevante na hora que a gente está colocando os filmes em contexto, é o seguinte: se você for olhar a história do cinema alemão, desde ali do expressionismo, é um cinema que ele tende a ser marcado por um certo tom acima, né? Tá lá no termo, expressionismo, assim. A maior parte dos filmes mais famosos alemães, eles sempre tiveram um certo excesso. Se você for, por exemplo, pegar os filmes do cinema novo, os filmes do Herzog tendem a ser bem grandiloquentes, os filmes do Wenders tendem a ter uma certa poesia bem marcada, os filmes do Fassbinder sempre são bem excessivos de tom. Então, isso sempre foi uma característica muito forte da maior parte do cinema alemão. E essa característica, ela meio que os filmes da Escola de Berlim vão na contraponto disso, assim. Muito, talvez pela influência do Farocki, que é um cineasta que os filmes tendem a ser muito secos, assim. Se você for observar bem, assim, os filmes da Escola de Berlim, eles tendem a ser filmes relativamente realistas, assim, como o Orman observou, assim, eles são meio que filmes de observação. Então, assim, todo esse tom excessivo que fez a história do cinema alemão, nessa geração de cineastas, ele meio que se dissolve. Eu não gosto muito do termo realismo, naturalismo, mas eles tendem a ser filmes observacionais, muito secos, muito duros. Então, eu sempre gosto de pegar um exemplo na hora de falar isso. Tem um filme do Christian Petzold que não está aqui na mostra, que se chama Jericó. É uma modernização do Destino Bate Sua Porta, do James M. Cain. Eu não sei quem aqui já leu, mas assim, é um livro policial americano relativamente famoso. Tem uma versão com a Lana Turner na década de 40 e uma versão com o Jack Nicholson no começo da década de 80. Então, assim, o Alberto Camus costuma dizer que foi a inspiração dele para o Estrangeiro. Então, um livro policial americano bastante conhecido. Em 2008, o Petzold filmou uma versão nova dele. E, assim, a abordagem dele em termos de texto, assim, ela lembra muito alguns filmes do Fassbinder. O Fassbinder fez vários filmes onde ele pegava elementos bem tradicionais do cinema americano. O Witch é um faroeste, o Soldado Americano é um filme noir, o Medo Devora a Sua Alma é um remake, claro, do Tudo que o Céu Permite, do Douglas Sirk. Assim, o Fassbinder gostava de fazer esses tipos de quase refilmagens, homenagens. E quando ele fazia isso, ele sempre inseria elas no universo social alemão da época, né? Então, por exemplo, o Witch é um faroeste que se passa nos Estados Unidos, assim, durante a conquista do Oeste, onde você tem uma família decadente, extremamente alemã, e você tem o Gunther Kaufmann, que é um dos atores fetiches do Fassbinder, que era o negro da casa, que era filho do patriarca da família, mas era tratado como negro da casa. Você tem aquela família decadente, os atores de sempre do Fassbinder, e no final do filme o negro se cansava, pegava uma arma e matava todo mundo. Assim, o filme é mais ou menos isso. Então, assim, o Fassbinder sempre fazia isso, era sempre nessa chave bem decada, bem sensível. Quando é que você vê o Jericó, ele tem todas essas mesmas características de texto, de observações sociais do Fassbinder, só que você assiste o filme e ele meio que retira do livro todo o que seria o excesso e o peso maior dele, faz um filme naturalista bem direto. A grande ideia, vamos dizer assim, da adaptação é que ele transforma o marido. O filme, assim, não sei quem é que leu o livro, mas assim, o livro é sobre um cara que é um andarilho, ele arranja emprego num diner,
começa um caso com a mulher do chefe, e ele e a mulher resolvem matar o patrão, e muito depois ele acaba por um azar sendo pego, e ele conta a história toda do Corredor da Morte, né? A versão do Petzold, ele pega o marido traído e transforma no imigrante turco. Então ele meio que usa... como você hoje na Alemanha, você pega o personagem principal, ele não é racista, não é nada, não é um cara xenófobo, mas você pega a ideia de que você existe na Alemanha uma tensão muito grande entre por conta do imigrante, especialmente por conta do novo rico imigrante. Você faz um filme sobre essa figura, que é a do novo rico imigrante turco, que não é um alemão de fato. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas na Alemanha você pode nascer na Alemanha, mas você tem que requerir nacionalidade alemã. Assim, você pega, por exemplo, os jogadores da seleção alemã que não são de famílias alemãs, eles têm que requerir nacionalidade, porque até o primeiro momento, os seus pais são turcos, você é turco na Alemanha. Você tem que ir até a justiça alemã e dizer que eu quero ser alemão. Se não fizer isso, você vai passar a sua vida inteira morando na Alemanha, mas você vai ser tratado como imigrante. Legalmente, você não tem direito a voto, você não tem assim, o mesmo tipo de tratamento que um imigrante não naturalizado tem no Brasil. Qualquer descendente de qualquer país que nasceu na Alemanha vai ter até ele requerer nacionalidade. Então o Petzold pega e faz um filme a partir dessa imagem do novo rico imigrante e da tensão que ela tende a causar. Então ele meio que transforma nisso, e assim, é o tipo de coisa que você podia muito facilmente ver o Fassbinder fazer na década de 70. O Medo Devora Sua Alma pega, inclusive é um filme que transforma o jardineiro, que eu não sei quem assistiu, quem conhece o Medo Devora Sua Alma ou Tudo que o Céu Permite, mas é um filme sobre uma dona de casa, os dois são filmes sobre uma dona de casa de meia idade, que depois que o marido morre, ela começa um caso com o jardineiro. O filme do Fassbinder meio que no filme original do Douglas Sirk você tem só a ideia de que os filhos ficam horrorizados porque a mulher está tendo um caso com um homem 20 anos mais jovem, o Rock Hudson no filme do Douglas Sirk, né? E no filme do Fassbinder ele acrescenta o dado de que o homem é um imigrante, o que para uma família alemã média da década de 70 é um escândalo. Como que uma mulher de meia idade vai ter um caso com um estrangeiro, né? Então é meio que a mesma coisa que o Petzold faz, só que ele faz um filme super seco. Ele vai construir o filme todo até o momento que a mulher convence o cara a matar o marido, quando ela diz pra ele assim, olha, assim, a gente não tem como amar sem dinheiro. Aí eles falaram, o cara fala assim, ok, então eu vou matar o seu marido pra você. A lógica do filme é meio que essa, né? Então assim, eu sempre gosto de usar ele como ele não tá aqui na mostra, não é um dos melhores filmes do Petzold, apesar de ser um filme bem interessante, mas eu sempre gosto de usar ele como exemplo pela relação com o Fassbinder. Ele estabelece bem como que esses filmes funcionam. Então você vai ter essa mudança de Munique para Berlim, e essa mudança desse tom muito mais seco nos filmes. Só para também estabelecer aqui uma outra observação, só para terminar esse processo de contexto histórico, a primeira geração da Escola de Berlim, o Petzold, a Angela e o Thomas Aslan, eles geralmente são chamados dos cineastas da DFFB, e a segunda geração, que tem, por exemplo, o Christoph Koschelhauser, o Oscar Kohler, a Valesca Griseba, esses cineastas geralmente eles são chamados da geração da Revolver. Então, assim, essa definição, assim, eles meio que são chamados assim, e tem realmente destaque que os cineastas da geração posterior, eles nem sempre estudaram na DFFB. Assim, eles já meio que são cineastas influenciados pelos primeiros nomes, assim. Eu acho essa marcação muito importante. Eu tenho uma curiosidade muito grande, assim, apesar desses filmes serem fracassos de público muito grande, de modo geral, eles têm essa ironia de que a maior parte deles tendem a ser filmes que dialogam com o gênero. Se você for observar, por exemplo, o filme do Petzold que eu acabei de destacar aqui é um filme adaptado de um romance policial clássico americano. O Nas Sombras, que está aqui na mostra, é um filme de assalto que podia facilmente ser um filme do Michael Mann, por exemplo. A Doença do Sono é um filme que podia ser descrito como uma espécie de aventura colonial. Então, assim, você tem vários filmes de férias, assim, então os filmes de um modo geral eles tendem a meio que se associar com formas estabelecidas já, assim. Isso é uma característica
bem presente deles. Eles pegam essas formas bem estabelecidas e meio que dão o próprio olhar deles sobre elas. Assim, isso tem muito a ver com uma característica que eu acho que você já vai encontrar efeitos na DFFB e algo que vai passar por todas as outras escolas de cinema na Alemanha, que muito como aconteceu aqui no Brasil, você vai ter uma preocupação industrial muito grande na produção local e você bate muito na tecla do roteiro. Nosso cinema clássico não tinha roteiro, os nossos novos filmes têm que ter roteiro. Então você vai ter muito essa ideia de... Você tem que trabalhar roteiro, você tem que ter uma história, você tem que ter um drama. Isso vai ser algo que vai bater muito nos filmes desse pessoal. Então, assim... Então, uma forma que você vai encontrar para fazer isso é justamente você pegar gêneros, assim... Fazer um filme dessa forma. Os filmes do Thomas Aslan, em particular, todos eles partem de algum tipo de gênero. Por exemplo, o filme novo dele, O Ouro, que vai passar no Festival do Rio, acho que não está passando aqui na mostra, você que vai passar na mostra no Rio e vai passar no Festival do Rio, ele é um faroeste. Inclusive, uma coisa curiosa, as pessoas não sabem, mas apesar da Alemanha não ser a Itália, na década de 60 existiu um ciclo razoavelmente longo de faroestes alemães. Então, assim, esse filme do Thomas Aslan, O Ouro, ele meio tenta redialogar com essa história. Então, assim, você vai ter sempre esse gênero de ponto de partida. Vou mostrar um trecho do Nas Sombras, justamente o assalto. Você pode exibir o Nas Sombras para mim? Hier ist ein Firmenwagen. Der Laden hat übers Wochenende geschlossen. Wir vermissen die Karre erst am Montag. Na Leute, schwer am Schuften. Die Konkurrenz schläft nicht. So ist es. Ab nächster Woche fahren wir eure Tour. Was?
Davon wissen wir gar nichts. War ein Scherz. Wir sind für den Parkplatz da hinten zuständig. Ich dachte, ich sag dem Kollegen mal Hallo. Na denn? Keine Bewegung. Rein da. Hinlegen, Gesicht nach unten. Genau. Bleibt ruhig, wiegt nicht die Hände, passiert euch nichts. Só mostrando pra vocês essa sequência de assalto do filme. Esse é um filme de assalto bem clássico, assim. O cara chega na cidade, prepara um golpe, procura os seus parceiros, aí tem um policial na cidade que sabe quem ele é e começa meio que marcar presença sempre, indicando que sabe que ele está preparando alguma coisa. Aí eles fazem o assalto que eu mostrei e depois você tem um desenlace onde as coisas meio que não correm exatamente da forma que ele tinha planejado. Então, assim, se você for parar para pensar assim, às vezes, os elementos de gênero dele podiam particularmente não diferem muito do que você conhece. Assim, o que ele tem, que eu acho que essa sequência mostra um pouco, é que ele tende a ser um pouco mais seco, um pouco mais duro do que os filmes habituais do gênero. Assim, ele não tem nenhum, vamos dizer assim, uma firula que você podia imaginar. Assim, a câmera é sempre muito meio parada ali, os movimentos, os cortes não tem muito corte, assim, então é meio que assim que ele geralmente aborda. E tem uma característica que eu acho muito presente na maior parte dos exercícios de gênero dos filmes da Escola de Berlim, que eles tendem a ser filmes opacos. Assim, é um elemento muito comum. Eles tendem a meio que envolver os seus personagens num certo mistério. Assim, é a forma que você encontra de pegar estruturas conhecidas e tentar buscar algum frescor para elas, você meio que envolver elas num certo mistério. Assim, as motivações nunca são tão claras quanto elas podiam ser. Você não sabe nada sobre o personagem principal do assalto. Ele chega na cidade e sai, você conhece algumas relações que ele teve, mas você, assim, sai muito pouco das motivações. Ele é basicamente um profissional do roubo que está ali para praticar esse assalto e ir embora. Assim, esse é meio que o elemento principal e mais frequente na parte desses filmes. Assim, para fechar meio que o processo mais de contexto, um ponto que eu acho importante também fazer é que esses filmes eles dialogam muito diretamente com a produção feita hoje em dia na Áustria. Assim, o Michael Haneke, por exemplo, tem um filme austríaco chamado Revanche, que foi indicado para o Oscar de filme estrangeiro em 2006 ou 2007, que se ele passasse aqui na mostra, ninguém ia notar que ele não era alemão.
acho o nome do diretor é Gotthard Spielmann, um filme muito bom, chama Revanche, é um filme de vingança, que, assim como esse, meio que parte de estruturas bem conhecidas de gênero e arranja um olhar próprio para elas, assim. Então isso é algo que você vai ter realmente uma relação muito forte, de troca muito presente com o cinema austríaco. Inclusive tem um cineasta austríaco chamado Benjamin Heisenberg, ele não está aqui na mostra, mas ele é meio que uma espécie de membro honorário da Escola de Berlim. Ele foi co-roteirista de alguns filmes. Os filmes dele têm geralmente algum envolvimento dos cineastas alemães. Inclusive ele tem um filme muito bom chamado O Assaltante, que também é uma espécie de filme de ação baseado num caso verídico de um sujeito que era um dos principais maratonistas amadores da Áustria, e um assaltante de bancos, que ele era um ex-presidiário que ele basicamente fazia assaltos porque ele era viciado em adrenalina. Então, assim, metade do filme ele tá correndo, ou ele tá correndo em maratona, ou ele tá fugindo da polícia. Assim, é um filme muito bom, assim, porque podia tranquilamente estar passando aqui na mostra, assim. Então, assim, só para pegar assim, então, uma coisa que você vai ter muito desses filmes vai ser esse trabalho muito presente com roteiro, mas assim, esse trabalho com roteiro que eu tinha falado, ele vai geralmente ser... quando a gente pensa filme de roteiro, você tende a pensar em filmes de estrutura engenhosas, né? Que filmes, sei lá, como os filmes do Christopher Nolan, sabe? Cheio de reviravoltas, meio espertas, assim. A ideia de filme de roteiro deles tende a ser um filme de personagem, onde no lugar de você ter estruturas engenhosas, você tende simplesmente a ter uma atenção à descrição de situações muito grande. E uma forma que os cineastas encontram para fugir um pouco de como você dizer, digamos assim, fugir um pouco de ficar engessados por serem filmes muito baseados no roteiro, é que realmente tende a existir uma parceria muito forte dos diretores com os atores. Se você observar bem, a maior parte dos filmes tende a trabalhar com alguns dos mesmos atores. Praticamente os cineastas em particular fazem muito filmes com os mesmos atores. Vocês estavam vendo o Marcelle, por exemplo, mais cedo, não sei quantos de vocês estavam nessa sessão, mas a atriz principal do Marcelle fez vários filmes com a Angela Schnelleck. O Christian Petzold geralmente sempre filma com a Nina Ross. O ator principal do Nas Sombras geralmente sempre faz os filmes do Thomas Aslan. Então, assim, existe essa tendência de você... eu acho assim, é uma forma de você estabelecer certas parcerias meio que para contrabalancear para buscar o frescor dos filmes, assim. Então, assim, eu falo assim, os filmes eles sempre tendem a ter um trabalho muito cuidadoso de modulação dramática. E eu falo assim, eles acabam sendo muito marcados por certas influências de cinemas fora da Alemanha. Assim, você encontra bastante referência a cinema asiático. Então, você encontra muito... eles são muito marcados pelos filmes do que a gente costuma chamar da pós-Nouvelle Vague, os filmes, assim, a geração francesa posterior da Nouvelle Vague, Maurice Pialat, Philippe Garrel, o Jacques Doillon, o Jean Eustache. Eu acho que o Jean Eustache, mais que todos eles, que geralmente, assim, essa geração da pós-Nouvelle Vague, ela costumava... eles costumavam ter filmes realistas, bastante secos, e onde geralmente assim, bastante diretos, e onde geralmente os temas políticos costumavam ser abordados muito dentro das relações de casais, assim, e isso acaba sendo algo que você vai notar muito, e isso é uma acusação que ocasionalmente é feita contra a Escola de Berlim, de serem filmes muito estudados para festivais, filmes que pegam estruturas conhecidas e estudam eles para o universo de festivais, assim. Isso é algo que você, assim, não dá para dizer que isso não existe. Realmente é algo que você nota nos filmes, assim. Se isso é bom ou ruim é algo que você pode discutir. Eu falo que hoje em dia no Brasil você tem uma geração de jovens cineastas que fazem isso muito, e eu não tendo a achar muito bom, tendo a achar que é muito diluidor. Eu acho que a maior parte dos filmes que estão passando aqui na mostra fazem isso melhor. Mas você tem realmente muito isso de você fazer esse cruzamento de certas referências que os cineastas têm com estruturas narrativas clássicas. Eu queria mostrar um trecho do Todos os Outros. O Todos os Outros, eu acho que é um dos melhores filmes alemães recentes, um dos melhores que estão passando aqui na mostra. É um filme de uma cineasta um pouco mais jovem, a Maren Ade, o segundo longa dela. É um filme sobre um casal que eles estão de férias, ele é um arquiteto razoavelmente bem sucedido, subindo na vida, ela é uma produtora musical, se eu não me engano, alguma outra atividade artística como essa.
Eles estão ali de férias e ele encontra com um amigo arquiteto mais bem sucedido, e isso meio que cria uma crise no casal. Eu quero mostrar justamente, eu quero especialmente pedir para vocês prestarem bastante atenção na atriz principal, que é ótima, no trabalho que ela tem na cena que eu vou mostrar, que é justamente quando ele encontra o amigo dele, eles meio que vão para um piquenique e depois à noite ele vai jantar com eles lá. Eu quero mostrar assim. Você pode mostrar a cena de todos os outros? Isso assim, trabalho de linguagem corporal dos atores. Das ist eine tolle Insel. Gott, ich sag immer toll, toll, toll. Das ist eine tolle Insel. Toll ist es in Sardinien, auf Sardinien. Oh la la. Toll. Hat sogar Champagner für euch geköpft. Ja, ich dachte, wir stoßen mal an. Ihr seid nämlich zufällig die Ersten, denen wir es erzählen. Nein, wie toll. Ja, dann auf euch. Ja, viel Glück. Meine Freundin hat übrigens ein Kleid von dir. Das fühlt sich wie so ein Schatz. Ich finde auch, du machst ganz tolle Sachen. Danke. Ja, ich kann es mir leider nicht leisten. Ja, ich eigentlich auch nicht. Sana ist so erfolgreich, dass ich sie befruchten musste, damit alles noch im Lot bleibt. Oh, jetzt. Genau, jetzt hast du dich verraten. Wie sage ich, das passt? So ich als Vater? Ja klar, passt doch zu jedem, oder? Naja, so gut kennen wir uns aber nicht. Wie, wir kennen uns nicht? Wir kennen uns doch ganz schön gut. Ja, na klar kennen wir uns, aber wir sind jetzt nicht unbedingt... Also, ich meine, sowas können Freunde irgendwie besser beurteilen. Gitti, die hat doch bestimmt ganz viel von mir erzählt, oder? Ja, nächtelang hat er von dir geredet. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ja, habe ich mir gedacht. Keine Freunde außer dir. Naja, vielleicht könnt ihr ja noch Freunde werden. Genau. Ich weiß ja nicht, ob das was mit der Schwangerschaft zu tun hat, aber träumt ihr hier auch so wild? Ich träume selten. Ich habe so was Lustiges geträumt. Ich habe gestern geträumt, ich hätte zusammen mit Larissa, weißt du, Chris, die Künstlerin, eine Giraffe adoptiert. Und wir haben auf einem kleinen Hügel gesessen und Kaffee getrunken und auf die Giraffe gewartet. Und als die Giraffe dann zu uns geführt wurde, wurde mir erst klar, dass der Hügel genau auf Giraffenhöhe war. Und wir waren so überfordert und ich hatte solche Angst. Und dann war plötzlich Hans da und Hans hat ganz professionell mit sicherem Griff diese Giraffe angefasst. Also hat er noch nie irgendwas anderes gemacht und das war so beruhigend. Und Hans hat mit so einer Ruhe diese Giraffe begrüßt und der Einzige, der richtig mit dieser Giraffe umgehen konnte. Da fragt man sich schon, was es bedeutet. Naja, so subtil ist es nicht, oder? Ja, das stimmt. Das ist ja das Peinliche daran. Ach, ist doch nicht peinlich, wenn man nichts Tiefgründiges träumt. Das stimmt. Chris, erzähl doch mal, was du so machst. Hm? Mach doch nicht mehr so ein Geheimnis. Ach, ich mach so verschiedene Sachen. Ich mach vielleicht hier was auf der Insel. Einen Umbau von einer Villa. Aha. Und? Gute Sache? Ja, es kann schon was werden. Muss man noch sehen. Und du, was machst du gerade? Ich habe brutal viel gearbeitet. Ich muss erst mal wieder ein bisschen sammeln. Ja, wir haben 1,5 Jahre für die Dokumente gearbeitet. Eine neue Orangerie gebaut. Ja, bin gerade so ein bisschen ratlos. Ich erhole mich eigentlich nur und versuche abzunehmen, damit ich nicht so scheiße aussehe, wenn das Baby kommt. Aber hat Spaß gemacht. Na klar, sowas ist toll. Sowas sollte der Typ auch mal machen. Welcher Typ? Na, dein Freund. Er ist echt gut, aber leider ein Romantiker. Wieso ist er denn ein Romantiker? Ja, weil er
Weil er an der Welt glaubt, die es so nicht gibt. Das ist mir jetzt ein bisschen zu mystisch. Weiß nicht, was du damit meinst. Nur wenn jemand einen geilen Wettbewerb gewinnt und zieht das Ding dann nicht durch, nur weil das Entwurf ein bisschen mit dem anderen gemixt wird, dann ist es für mich nicht konsequent, sondern dumm. Mich macht das auch fertig, aber ich setze mich dann zusammen mit den Leuten, einen Rotwein und ein bisschen Käse, tue so, als ob meine Ideen ihre wären und am Ende habe ich das Ding, wie ich es will. Und wieso besprichst du das mit mir, wenn er da sitzt? Weil ich jetzt gerade mal mit dir rede. Chris kennt meine Meinung. Und er weiß auch, dass ich ihm jederzeit helfen würde. Aber mit diesen altväterlichen Floskeln und Belehrungen, die braucht er nicht. Ja, das hat er nicht so gemeint. Natürlich hat er das so gemeint, du ärgerst dich ja auch. Komm. Komm. Ich finde dich so ein bisschen zu gönnerhaft. Tja, so bin ich halt manchmal. Ja, es ist doch mir egal, wie du bist. Hör aber mal auf, ja? Das reicht jetzt. Hey, hallo, das ist echt albern. Jeder von uns, zumindest Hans, das weiß ich, findet, dass Chris ganz tolle Sachen macht. Also, ich hole euch jetzt mal einen Krapper zur Beruhigung. Chris ist der Einzige, bei dem ich schon mal das Wort genial verwendet habe. Ja. Ich kenne niemanden, der es drauf hat, komplexe Sachen so schlicht und intelligent zu entwerfen. Das bist du doch schon wieder so. Wieder? Ja, wie großzügig du das alles so bewertest. So genau wollte ich das eigentlich nicht mit dir besprechen. Ganz schöne Brünnhilde, hm? Ja. Eine, die so ständig ihren Mann verteidigt. Esse pedaço aqui, assim, a atriz desse filme ganhou o prêmio de melhor atriz em Berlim. E assim, eu queria mostrar justamente como um exemplo do tipo de cena que você vai encontrar muito nos filmes. Assim, você tem toda uma progressão ali, você percebe que ela vai ficando progressivamente mais irritada, porque assim, dando só um panorama mais geral no filme, não sei se o filme já passou aqui, eu não recomendo bastante, se ainda for passar, que assim, o namorado dela é um arquiteto em começo de carreira, e o amigo que ele encontra e que chama eles pro jantar é um cara muito mais bem sucedido, e sim, ela é uma mulher meio excêntrica e ele gosta muito disso. Quando na hora que ele encontra com o amigo mais bem sucedido, ele tem que meio que uma crise burguesa, né? Tem aquela coisa assim, não, tem que mostrar aqui também. E assim, na segunda metade do filme você nota o incômodo dela com essa faceta dele que ela não conhecia. Então, assim, você tem toda uma progressão de irritação dela que eu acho que o filme, acho que a sequência toda capta muito bem. Eu só queria meio que falar, só falar uma coisa assim, que eu gosto muito quando eu tô dando aula ou palestra, de ilustrar. Então, assim, eu espero que vocês não se cansem de ficar pegando alguns textos assim. Eu sempre falo assim que é muito melhor verem uma cena do filme do que vocês me assistirem falando por 5 minutos. Então, assim, falando isso assim, só porque eu sei que nem todo mundo gosta, né? Então, vai retomando aqui o ponto. Uma coisa, como eu já tinha falado antes, assim, em 1990, pouco antes desses filmes aparecerem, nós vamos ter a reunificação da Alemanha. E uma coisa que eu acho muito presente em toda a produção da Escola de Berlim é justamente a ideia de que, como que eu falo? Não sei como falar assim, é justamente uma preocupação muito grande de descrever a vida da Alemanha no pós-reunificação. Eu falo assim, se vocês assistirem, acompanharem essa mostra bem, eu acho que existe assim, um panorama da vida na Alemanha muito melhor do que você geralmente encontra se você pegar, sei lá, os últimos 5, 6 filmes alemães que entraram em cartaz no Brasil, que é uma curiosidade sim muito grande, mas os nossos cinemas de arte geralmente exibem a produção mais comercial na Alemanha. Boa parte dos filmes que chegam aqui com certo destaque, por exemplo, A Vida dos Outros, o próprio A Queda que eu mencionei antes, Corra Lola Corra, na Alemanha esses geralmente são os filmes, vamos dizer assim, é a esfera de prestígio da indústria local. Enquanto os filmes da Escola de Berlim são meio que os filmes alternativos locais. Então, assim, eu acho que se você pegar e fazer um panorama bom dessa produção, você vai ter um olhar bem claro sobre o que é viver na Alemanha nesse período. Assim, uma característica, por exemplo, muito comum na maior parte desses filmes ao contrário do que você costuma encontrar na maior parte da produção mundial, se filma muito trabalho. Não sei quem aqui está acompanhando bem a mostra, mas, por exemplo, se o personagem principal é um carpinteiro, geralmente você vai, em algum momento do filme, mostrar ele no seu estúdio trabalhando. Assim, essa ideia
de trabalho, de mostrar realmente o cotidiano, é algo que você vai ter muito, assim, geralmente num filme, se um personagem é um arquiteto, como é nesse filme aqui, isso é simplesmente um dado. Em determinado momento do filme você vai mencionar, o cara é um arquiteto, o cara é um engenheiro, e vai ficar por isso mesmo. Esse filme, apesar de ele estar de férias, em determinado momento ele vai numa casa, onde ele potencialmente vai ser contratado, e você vai ver ele indo lá olhar o espaço. Existe essa ideia muito presente de se filmar o trabalho, porque você tem sempre muito essa questão de que você está tentando dar vida ao que é viver na Alemanha nesse período do pós-reunificação. Assim, isso vai ser algo que vai transcorrer todos os filmes. Então, deixa eu localizar aqui que eu me perdi um pouco. Só um instante, pessoal, desculpa. Então, assim, e uma coisa que eu pegar um exemplo, assim, até para fazer essa contraposição bem, esse ano, pela primeira vez no Brasil, entrou em cartaz um filme de um dos cineastas ligados à Escola de Berlim, que foi o Bárbara, do Christian Petzold. Não sei se alguém aqui assistiu. O filme entrou em cartaz, acho que lá para fevereiro. O Bárbara é um filme de época, o que é uma coisa muito rara nos filmes nos filmes da Escola de Berlim. É um filme sobre uma médica na Alemanha Oriental no começo da década de 80. Ela recentemente tentou pedir uma transferência para a Alemanha Ocidental e foi negada, então ela passou um período na prisão, porque na Alemanha Oriental, se você naquela época, se você fizesse qualquer coisa que o governo desconfiasse, você passava um período na prisão. Então o filme recomeça, ela acabou de ser mandada para uma cidade interior. A punição dela, né? A punição dela é ser mandada para uma cidade pequena interior e ninguém quer trabalhar. E assim, o filme ele é uma descrição muito cuidadosa de viver no estado policial. Assim, eu acho que você raramente encontra um filme que faz esse tipo de trabalho tão minucioso. Você tem as cenas onde a polícia vai visitar ela e vistoria todos os lugares. Inclusive, ela tem que passar por vistorias médicas, porque para ver se ela não está escondendo nada. Assim, e o filme vai ter todo esse processo. Assim, nos primeiros planos do filme, ela está sentada num banco de praça e você corta para cima e você tem o médico que vai ser o companheiro dela no hospital, e o policial, e você vê que o policial está apontando lá para baixo ali. Ela está ali, é ela que eu quero que você observe. Você tem toda essa ideia de que as pessoas são observadas o tempo todo, que você não tem privacidade nenhuma. Assim, mas eu sempre falo assim, ele tem uma característica muito própria, muito curiosa, que apesar de todas as coisas negativas, ele tem um certo calor como filme. Sim, porque assim, o Petzold mesmo ele fala em entrevistas que ele cresceu na Alemanha Ocidental, mas ele tinha família na Alemanha Oriental, e todo ano ele ia passar o verão, passava 2-3 semanas com os familiares dele na Alemanha Oriental. O que ele notava era que, apesar de tudo, as pessoas viviam ali. E eu acho que isso é algo que meio que é um certo espírito que você vai ter sempre muito presente nos filmes contemporâneos ou não, que é assim, aquela coisa assim, nós estamos preocupados em captar a forma como essas pessoas vivem aqui. Assim, para pegar, por exemplo, fazer uma comparação com um filme que não é da Escola de Berlim, ou A Vida dos Outros, que eu acho que muita gente viu, que foi um sucesso bem grande, assim, que também é um filme passado da Alemanha Oriental, que também mostra como que o Estado policia as pessoas, mas assim, mas ele tende a ter assim, um olhar mais negativo do que o Bárbara tem, porque ele mais assim, estamos que repetindo a denúncia sobre como funciona a vida naquele lugar. Ali no Bárbara você vai ter, por exemplo, um momento onde ela vai cozinhar e você vai lá e assim, olha, de qualquer forma as pessoas fazem uma sopa aqui, pegam as coisas assim, sabe assim, é uma certa ideia de vida que segue, que eu acho que é algo que muito presente nesses filmes, e que eu acho que é algo muito importante, porque isso ajuda a quebrar um pouco justamente o que esses filmes teriam de estudados. Assim, essa preocupação maior com o cotidiano, ele interrompe um pouco, impede os filmes de serem frios demais, impedem eles de parecerem filmes de estudante de cinema. Então, apesar de você estar lidando com estruturas conhecidas, apesar de você estar fazendo referência constante a outros cinemas, esse foco esse desejo muito grande de capital que é a vida na Alemanha hoje, quebra muito isso. E tem, inclusive, ele muito por conta disso, assim, eles têm 2 filmes que estão aqui na mostra, o A Cidade Abaixo, que é do Christian Raschhauser, e o Yela, do Petzold, que eu falo que são 2 dos melhores filmes sobre as grandes estruturas de capital do mundo hoje. Sim, o A Cidade Abaixo é um filme. Vou mostrar uma cena do Cidade Abaixo agora pra vocês. Você pode passar o Cidade Abaixo pra mim?
nett etwas zu trinken bringen? Ein Aperitif vielleicht? Wasser, ne? Ja, danke. Für mich auch. Sehr gerne. Eine heiße Zitrone, bitte. Hartmut. Roland, hallo. Herr Deadlen von der Success Resource. Danke. Herr Salman vom Legal. Nehmen Sie doch Platz. Tut mir leid, dass ich am Telefon nicht konkreter werden konnte. Auf jeden Fall haben Sie mich neugierig gemacht. Wir haben heute eine schöne Seezunge mit Wildreis und dazu würde ich gerne einen trockenen Riesling servieren. Wir warten noch einen Augenblick. Gern. Herr Deadlen? Wir planen einen großen strategischen Zukauf, der uns national zur Nummer 2 macht und europaweit vom Volumen her unter die ersten 5 bringen wird. Allerdings ist das Zeitfenster sehr eng. Es handelt sich um Graf. Der RNB will Graf übernehmen? Ich weiß, was Sie denken, aber Você pode interromper já. natürlich versucht Kleiber den Eindruck zu erwecken, dass das Closing perfekt sei. Sicher sind erst 12-13%. Passa um pedaço maior, mas como tá sem legenda, eu acho melhor não. Assim, essas são as duas cenas iniciais do filme, na verdade. Não sei quem já assistiu esse filme, ele passou na Mostra uns anos atrás e ele passava na Cultura, às vezes naquela sessão da Mostra também. Sim, esse é um filme sobre um banqueiro, que é esse personagem que estava aqui, que começa um caso com a mulher de um dos funcionários dele, que é aquela personagem que aparece na primeira cena. E aí depois que ele começa um caso com ela, ele resolve que ele precisa se livrar do marido inconveniente e manda ele trabalhar na Indonésia, que está tendo uma revolução. E a ideia é assim, ele está na Indonésia, se acontecer alguma coisa para ele não importa, assim. Inclusive o funcionário anterior que estava na mesma função dele foi decapitado, foi sequestrado e decapitado, assim, uma situação meio como essa, assim. Então eu gosto de mostrar essa sequência porque assim, eu acho que ela faz o contraste das duas cenas. Você percebe assim, aquela primeira sequência ela é totalmente gratuita, ela não tem nenhuma necessidade de existir no filme, para além de apresentar personagem. É o tipo de coisa que você vai encontrar muito nos filmes da Escola de Berlim, que é justamente assim, só assim, vamos filmar essa personagem andando no centro da cidade, assim, um certo esforço de estabelecer essas relações, e que nesse filme faz muito sentido, porque é um filme que mostra justamente o outro universo que é do cara banqueiro, você está realmente naquele meio de luxo, completamente desligado do resto do mundo. O filme, inclusive, tem esse título, A Cidade Abaixo, onde o que você nunca vê é a cidade. Tirando essa cena inicial, é a cidade abaixo. Você só tem quase salas de reunião de banco, hotéis onde o casal se encontra, recepções de gala, assim, é o universo que os personagens circulam. E ele, assim, ele é um filme que ele realmente, eu acho que pouquíssimos filmes estabelecem tão bem como, eu diria assim, como uma mente que só está acostumada a lidar com números trabalha quando você sai do abstrato para o concreto. Porque assim, é um cara que tudo que ele faz na vida é uma questão de porcentagem. Se alguém vai se dar mal, não importa, ele assina uma planilha ali e assim, as pessoas demitidas são... É um número que está ali numa folha de papel para ele, nunca é gente, não. Então de repente ele fica numa situação de... Depois de muitos anos ele se apaixona por uma mulher, e onde ele tem que lidar com um problema concreto na vida dele, assim, e é um filme que traça muito bem essa dificuldade, a forma como a economia mundial ela é meio que controlada por pessoas para os quais o nosso dia a dia não existe, assim, né? Sim, nós todos somos uma estatística e o que acontece assim, é um filme sobre meio que vamos dizer assim, é como se é um cérebro que pifa ali, né? O cara finalmente tem que lidar com algo humano de fato e ele não sabe como fazer isso. A decisão dele é justamente mandar o cara para um lugar onde o cara pode morrer, porque ele nunca teve que lidar com alguém que ele conhecesse, né? Assim, é um filme que ele realmente faz esse tipo de raciocínio. É como esse tipo de raciocínio funciona, como muitos poucos fazem. Assim, é o tipo de coisa que esse cinema faz muito. Um outro filme muito interessante da Escola de Berlim que está passando aqui na mostra, o Yela, do Petizot, que também é um thriller corporativo, e assim como esse filme, ele pega muito essas estruturas de gênero e usa elas meio que para ajudar a narrar esse universo de grandes corporações. Assim, o Yela é um filme sobre uma mulher que no começo, ela mora no interior da Alemanha, ela recebeu uma proposta de trabalho numa cidade maior. Ela recém terminou com um ex, que você não tem muitas informações sobre ele, mas você percebe que eles tinham um negócio juntos que deu errado e ele está perseguindo ela. No começo do filme, ele tenta matar ela, assim, ele joga o carro deles da ponte. E ela escapa e ela vai para esse emprego novo dela, onde ela passa a lidar
com essas situações do universo corporativo numa escala maior do que ela estava acostumada. E o filme e o cara reaparece na vida dela, o ex-ciumento. E assim, o filme vai trabalhando meio que em paralelo a essas duas situações. Essa situação de trailer bem vagabundo do ex que está perseguindo ela e do que está acontecendo. Tem até certa sugestão de que você não sabe se ele existe de verdade ou se ele está só na cabeça dela e é um pouco a culpa dela pelo que ela está fazendo. E ao mesmo tempo isso vai meio que sendo usado para ressoar nesse universo de grande capital no qual ela está envolto. E é um filme que tem muitas cenas bem descritivas desse meio. Eu vou até passar uma sequência dele aqui também, tinha separado. Eu espero que esse esteja com legenda. Você pode me passar o Yella? Dinge beschränken. Wir haben 3 Blickrichtungen. Erstens die Gegenpartei. Und da bitte nicht den Anwalt, sondern Dr. Fritz. Und dann sind 3 Dinge verhasst. Das ist Geld, Verhandlungen, Gerede. Wenn der ausholt, dann schauen Sie ihn ganz ruhig an. Und wenn sich dann Ihre Blicke treffen, halten Sie den 2-3 Sekunden und dann gucken Sie wieder auf Ihren Monitor. Das ist die zweite Blickrichtung, der Monitor. Warum? Auf dem Monitor sind die Bilanzen und daran steht, warum der Mann keinen normalen Kredit mehr bekommt. Und daran möchte ich ihn ab und zu erinnert wissen. Und die dritte Richtung? Kennen Sie das Broker-Posing? So junge Anwälte in beschissenen Grisham-Filmen? Ich mag es eigentlich nicht so in Verhandlungen da zu sitzen, aber es hat seine Wirkung. Wenn ich den Broker mache, dann beugen Sie sich zu mir und flüstern mir was ins Ohr. Und was? Egal, irgendwas. Kennen Sie das, wenn im Gerichtssaal dem Anwalt von hinten ein Zettelchen gereicht wird und er daraufhin mit jemandem flüstert? Alle wollen wissen, was auf dem Zettelchen steht. Sie werden unaufmerksam. Você pode parar pra mim? Essa não era bem a cena que eu queria mostrar. Eu queria mostrar a cena seguinte, mas eu acho que eu devo ter dado o timing errado pra ele. Mas assim, era basicamente uma cena dali onde eles estavam. Eles iam pra reunião onde com esse cara que tá com ela é meio que o novo namorado dela e meio que o patrão dela também. Eles estão indo, eles vão fazer ou não investimento e é meio que o resto do filme eles fazendo pressão sobre as pessoas que talvez vão fazer investimentos. É isso que essa outra sequência que eu ia mostrar, mas eu acho que serve pra já dá de dar uma ideia. Assim, o que eu realmente queria passar pra frente assim, é um outro ponto que eu acho bem importante, justamente para destacar o estilo deles, que eu falo assim, os filmes da Escola de Berlim, eles têm uma ênfase muito grande de autenticidade e muito grande de ambiência, assim. Não sei quanto vocês estão assistindo os filmes da mostra, assim, não tem ideia, mas mas acho que isso é uma coisa muito forte, que você tem um trabalho, assim, quando você filma alguém andando, você tem um trabalho, por exemplo, o trabalho de som costuma ser muito bem cuidadoso. Você a captação de som, assim, o trabalho de Foley para você dar a ambiência dos locais, você tá numa festa, você tem um cuidado assim, são filmes que trabalham muito com a atmosfera e que ajudam a estabelecer muito como esses universos funcionam, como a vida dessas pessoas realmente assim, eles têm uma noção de ritmo que eu acho muito cuidadosa e assim, eles te estabelecem esses lugares muito bem. Eu queria mostrar para vocês uma sequência de um filme chamado Saudade, que é uma sequência de festa. Você pode passar o Saudade pra mim? Depois eu dou um contexto um pouco maior, já que essa aqui não deu muito certo. Ixi, vamos ver aí. Assim, só aproveitar enquanto ele está achando o trecho do Saudade. O Saudade é um filme que é sobre um cara que ele é um carpinteiro. Ele também trabalha na brigada de bombeiros locais. Ele, no começo do filme, ele acode um casal que teve um acidente, que ele não sabia que na verdade era um casal que tinha feito um pacto suicida. E isso de ter meio que impedido duas pessoas que queriam morrer de morrer, meio que afeta ele muito. E depois disso, ele é um cara muito bem casado, muito feliz. Depois disso, ele vai participar de um congresso fora, que é a cena que eu vou mostrar, e ele conhece uma garçonete no congresso, começa um caso com ela e
E apesar disso não afetar o fato de que ele é muito bem casado, ele tá muito satisfeito, assim, ele meio que acaba seguindo essas duas vidas paralelamente. Meio que ainda muito afetado pelo caso que aconteceu no começo do filme. Deixa eu mostrar essa sequência da festa pra vocês. Agora, essa tá no ponto certo. Wie das halt so war. Und dann ist das schon für uns ein schwieriger Fall, da eingreifen zu müssen. Aber ich denke, das haben wir gut in den Griff gekriegt. Und deine Vorarbeit war hervorragend, die du da geleistet hast. Und ich denke mal, da möchten wir uns dann noch für deinen Einsatz da bedanken. Die gleiche Runde wieder mit trinken. Halb voll ist da unten los. Und die trinken mal doppelt hier. Einfach haben sie bestellt und Kind doppelt. Aber das ist ja die gleiche Runde wie unsere. Jetzt kriegt ihr einen halb vollen Schnaps, der schon eine Weile steht, der schon warm geworden ist. Das stimmt überhaupt nicht. Nein, der ist kalt. Der ist ja nicht mehr kalt, die kannst du überhaupt nicht mehr schlagen. Ist beschlagen. Ist bei uns so. Und den trinken sie jetzt. Männer sind beschlagen. Der ist ja beschlagen. Der Schnaps ist schon zur Ordnung. Du wirst bloß wieder anwenden mit dir. Jedes Mal haben wir das Theater. Wir kriegen dir von die Weiber nicht weg. Bist du nicht so laut? Ja, ist doch so. Ja, warte mal, du kannst die weggehen. Weißt du noch, wo Egger Lemke ankam? Aus der Kneipe nach Hause. War realistisch. Ja, aus der Kneipe nach Hause, da kommt der an und sagt hier Richtung Reifweiler Sprell, da brennt eine Scheune. Aller Welt hoch. Mensch, du, da hat der Mond so komische Schienen hier, ja, und der war so über die Scheune und der sah tatsächlich so aus, sag ich ja, Mutter. Da hätte sie gedacht, das Ding, das brennt hier, ja. Da müssen wir vorstellen, den Alkohol. Aber es könnte auch jedem anderen passieren. Die Sichtweite drüben, aber es war realistisch. Aber Es hätte sein können. Der war der beste Mann. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. So much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on
Você pode parar. Aí ele acorda no outro dia na cama com a garçonete sem saber o que aconteceu. Mas assim, eu queria passar esse trecho justamente porque eu acho que ele capta a festa muito bem, inclusive aquele tipo de festa que geralmente você não vê muito, que é aquela coisa muito pequena, meio acanhada, e porque ele faz esse certo movimento do geral, do público, só para fechar no cara, de uma maneira que eu acho que é bem expressiva do cinema local, desse cinema. E tem uma outra coisa que eu queria usar para mostrar nesse trecho, é justamente o uso de música, porque isso é uma característica muito própria dos filmes da Escola de Berlim. Eles têm pouquíssima trilha sonora incidental. Se vocês estão observando, vocês raramente notam sequências de trilha sonora incidental nos filmes, mas eles têm a usar muito bem música diegética. Quando eles usam música, eles tendem a ter um trabalho muito bem feito. As sequências de música dos filmes costumam ser sempre muito destacadas, mas costumam ser bastante marcantes, como essa daí do rapaz dançando a música do Robbie Williams. Sim, um último ponto que eu queria destacar para vocês, assim, saindo um pouco do estético, eu espero que esse clipe tenha dado bem essa ideia de ambiência que eu queria falar. Assim, é uma característica que é muito frequente nos filmes. Vocês acabaram de assistir uma série, né, mais cedo, imagino que a maior parte de vocês, pelo menos, estavam na sessão, que é uma ideia que se repete muito nos filmes, que eu acho que é a ideia temática que você vê mais presente neles, é uma certa oposição entre... é uma espécie de oposição entre campo e cidade, que não é bem entre campo e cidade, mas é uma certa ideia de fuga para o interior. É o que você vê muito, assim. Existem muitos filmes de férias, todos os outros, como você mais cedo, o casal tá de férias. O Thomas Arzlan tem um filme passando na mostra que se chama Férias. No Marcélia, a personagem está saindo da cidade, indo, nesse caso nem é propriamente pro interior, mas ela tá indo pra fora, assim. Essa é uma ideia que vai se repetir muito nos filmes ali. Os personagens estão meio que tentando fugir da vida deles, assim. Isso vai ser algo que vai ser muito presente. Só que isso é feito de uma forma que eu acho sempre muito curiosa, porque geralmente quando você faz esse tipo de oposição, o campo tende a ser um lugar tranquilo, um lugar legal, calmo, né? A pessoa vai pra fora, foge e realmente escapa da vida dela. Geralmente nos filmes da Escola de Berlim que faz isso não acontece. Se você for ver, a viagem é sempre um pouco atormentada ali. Você tem sempre assim, o casal sai de férias, mas o casal entra em crise, assim. A menina vai pra Marcélia, mas isso não resolve necessariamente a vida dela. Os problemas dela seguem, assim. Então esse campo nunca é de fato um lugar ele nunca é registrado como um lugar tranquilo. Isso é algo que meio que transparece em todos os filmes. Inclusive, existe um fenômeno bem comum nas narrativas desses filmes, que é, se você observar, o filme que começa na cidade e de certa forma foge pra floresta. Por exemplo, o Nas Sombras é um filme que na parte final o cara se esconde no interior, assim. Então, se você for ver A Doença do Sono, que eu quase não comentei, mas que é um filme sobre um médico alemão na África, e assim, você começa registrando a parte mais urbana da África. Eu não sei quem... O filme já passou aqui na mostra, eu acho, assim... Passou hoje mais cedo? Bom saber, assim. Então, assim, pra quem não estava presente, assim, a primeira parte do filme você registra o médico na existência dele mais classe média alta dentro da colônia. Aí no meio do filme existe uma interrupção narrativa, um corte de tempo, e você pega um outro médico que está chegando lá para visitar o lugar onde ele trabalha, alguns anos depois, e você corta para o interior de fato e vê as condições de trabalho. Então, assim, essa ideia, essa deslocação narrativa é muito presente. Os filmes começam na grande cidade e se deslocando para o interior. Inclusive tem um filme muito interessante que eu vou falar mais sobre ele na semana que vem, que é o Der Leben. O Der Leben são 3 longas. Já passou também? Então, assim, vai passar de novo, assim. O Der Leben são 3 longas dirigidas por 3 cineastas diferentes. Eles se passam... a lógica do filme é a partir da mesma situação, que é um serial killer que escapou da cadeia, numa cidade interior, e cada um dos cineastas filma um aspecto diferente. Então, são 3 longas, todos eles bem curtos, uns 80 minutos cada um. Os filmes foram feitos para televisão, na verdade. Eles foram exibidos na TV alemã meio como se fosse uma minissérie, um por semana. E assim, você tem aquela floresta, e aquela floresta ela meio que tem um certo aspecto de floresta de conto de fada, assim, se você for parar pra pensar ali, com o lobo mau, que é o serial killer que tá lá dentro. Então, assim, essa ideia, ela é uma ideia muito presente, muito frequente, assim, ó. Então, isso desse campo, como esse desejo de fugir da sua vida, mas que nunca é completo.
Ele é sempre meio cortado, você nunca, a satisfação nunca realmente chega, assim. Então acho que talvez seja a ideia que mais se repete em todos os filmes. Então, bem, assim, o contexto geral que eu queria apresentar era mais ou menos esse, então vou abrir para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, quem tiver dúvidas, assim, eu sei que eu falo às vezes um pouco rápido e posso ficar um pouco confuso, então, assim, se vocês quiserem retirar, assim, de dúvidas, sintam-se bastante à vontade. Quiserem reclamar de mim também. Na verdade, não. Assim, eu não posso dizer que sou responsável pela programação, apesar de que eu acho que o pessoal selecionou muito bem os filmes. Assim. Não é porque eu estou falando aqui, não, mas eu achei a seleção muito boa, de fato. Eu acho que a programação foi feita por um alemão mesmo, inclusive, que tem o nome dele aí, eu não conheço, mas assim, eu acho que foi... Justamente, o curador é um alemão mesmo. Eu peguei o catálogo agora, mas eu tinha folheado ele na internet hoje mais cedo, e eu acho que ele está bem informativo, assim. Várias das coisas, assim, ajuda a contextualizar vocês bem. Isso. Tinha visto o nome dele já antes, mas não tinha guardado. Assim, é uma seleção que ela busca pegar um ou dois filmes de cada cineasta, mas ela faz um panorama bem completo. Assim, tem dois diretores que eu gostaria que se eu tivesse feito a seleção eu teria incluso a Marie Speff, que tem um filme chamado Madonna, muito bom, que não está na seleção nenhum filme dela, e o Benjamin Heisenberg, que eu tinha comentado, que eu imagino que não está na seleção por ele ser oficialmente austríaco. Então, são os únicos dois cineastas assim, mais relevantes, assim, mas de um modo geral eles pegaram pelo menos 2 filmes de cada um dos nomes representativos da Escola de Berlim, e eles são muito bem escolhidos. Quem mais, assim, alguma outra coisa? Sinto-se à vontade, assim, eu queria... Alguma dúvida que vocês tiveram sobre algo que eu falei? Assim, isso é muito frequente. Isso é uma coisa que acontece muito. É um pouco quando eu fujo que os filmes tendem a ser muito secos e diretos, é isso. Existe uma tendência realmente na maior parte dos filmes que eles acabam. Chega um ponto onde inclusive os filmes costumam ser curtos, né? Assim, a maior parte dos filmes não costumam ter mais que 90 minutos. Raramente, por exemplo, o Saudade, como esse trecho agora, ele tem um final mais dramático, assim, mas a maior parte deles como se de uma hora para outra o fôlego acabasse e os filmes encerram, assim. Isso é realmente uma característica muito presente, assim. Eu acho que uns 2/3 dos filmes da mostra teria a ter isso. Ocasionalmente eles têm um final de impacto, mas que também tende a ser brusco, mas que é um pouco mais... Algo acontece, aconteceu um negócio, o filme acaba. Por exemplo, o Yela tem um final meio assim, tem um evento que meio que marca tudo e sobe os créditos. Ou é isso, ou eles tendem a meio que se esvair, né? O filme vai, e numa hora ele simplesmente termina, assim. Isso é realmente uma característica muito presente nos filmes. Faz parte do... é meio que uma opção que os cineastas começaram a usar, que meio que ficou como algo que eles fazem muito. Assim, realmente, eu acho que uns 2/3 dos filmes da mostra tendem a ter essa tendência. Então, não me surpreende que todos os filmes de ontem e todos os de hoje fossem assim. Assim, o Férias tem um final um pouco mais assim, o desenlace dramático, ele é um pouco seco, mas ele é um desenlace que você entende que aquilo foi o ponto final da situação mesmo, assim. E realmente, tem vários filmes que parece que assim, mas podia ter mais uma cena aqui. Podia ter um último rolo que não tá. Isso realmente acontece muito, é uma característica própria dos filmes. Algo mais? Assim, eu acho que é uma ideia meio dessa, assim, é muito uma questão, eu acho, dessa ideia desse gosto pelo cotidiano e da ideia que a vida vai seguir, as coisas vão continuar. Porque eu sempre falo assim, esses filmes, eles frequentemente pegam estruturas dramáticas, mas eles meio que pegam elas meio que no meio do caminho. Da mesma forma como eles raramente terminam com um clímax muito claro,
se você for observar, a maior parte deles também não começam com uma apresentação de situação. Um ou outro começa, por exemplo, nas sombras o cara tá chegando na cidade e no final você tem o desenlace do roubo, mas geralmente você tem a situação meio que já tá correndo. Por exemplo, no próprio Marcelo, que vocês viram mais cedo, você tem um pouco isso, assim. Os problemas daquela personagem já começaram antes do filme e eles vão continuar depois do filme, assim. Essa lógica de que você tá meio que vendo o meio de algo é realmente um gosto dramático muito presente nos filmes deles, assim. Eu acho que é um pouco uma certa forma de, já que você procura trabalhar com estruturas conhecidas, de você quebrar elas um pouco, é isso de você meio que pegar elas começadas e deixar elas antes das situações se resolverem. Geralmente os finais são abertos, assim, realmente, as situações nunca estão completamente resolvidas. O Dry Labor, o cara que é preso, seria o verdadeiro... Sim, ele assim... Fica em dúvida, não, você tem o terceiro filme, ele acompanha o assassino e você não tem dúvida de que ele realmente é o serial de a qualquer momento atacar novamente, assim. Os filmes todos se baseiam nesse conceito. Algo mais? Isso um pouco que eu estava falando quando eu disse no começo que o cinema alemão historicamente é um cinema que tende ao excesso, e meio que esses filmes eles buscam fazer o contrário do que é o histórico do cinema alemão. Então, em vez de você ter o excesso, você tende a ter aquele tom meio brusco, muito silencioso. Justamente, mesmo assim, a família briga, a briga existe, mas ela é sempre num tom ameno, assim. Acho que é menos uma característica cultural da Alemanha, quanto é uma característica desses cineastas, assim, um desejo de romper com... Se fosse no filme do Fassbinder, as pessoas estavam se estapeando. Ali, em vez das pessoas estarem se estapeando, todo mundo briga meio que fazendo bico, mas sem realmente... sem banhos rompantes, assim. Isso é uma característica que, assim, eu acho que é mesmo um desejo de buscar algo diferente do que o cinema alemão historicamente fez. Principalmente no começo do filme, quando a personagem chega na Célia, é muito agressivo o som ambiente das ruas, dos motores. Não, sim, é bem... Faz assim, um contraponto, por exemplo, com esses férias. Que tem que ser muito silencioso. Assim. Mas eu falo, no caso do Marcelle, é muito o que eu estava falando da ambiência. Ela está chegando na cidade e uma forma que você encontra para representar esse choque dela com esse novo espaço é você pegar é justamente você pegar todo o trabalho de sons e jogar ele um nível acima. Eu falo assim, de um modo geral, eu acho que o trabalho de som desses filmes costuma ser muito, muito cuidadoso, assim, ele é realmente assim... Justamente, é muito estudado, assim, isso é algo que não é em qualquer cinema que se é feito, mas assim, neles existe sempre, assim, mesmo os filmes silenciosos, você tem certeza que houve um cuidado muito grande de estudar como o som vai funcionar, muito porque você tem essa preocupação de registrar os ritmos dos locais, os sons dos locais. Então, assim, ainda tá chegando em Marselha, a primeira coisa que você faz é realmente tentar te lançar nesse deslocamento dela, e você vai fazer isso subindo o som. Ou no caso do Férias é meio que o contrário, você trabalha com silêncios para destacar a inquietação daquela família. A ideia realmente é bem essa, assim, e eu acho isso uma coisa muito frequente em todos os filmes, assim, o trabalho de som com uma forma de representar os ambientes é feito com muito cuidado. Algo mais, pessoal?
Deixa pra próxima. Eu vou. Quinta-feira eu vou estar aqui de novo, vocês podem perguntar à vontade as coisas. Justamente, se assistem mais coisas. Vocês já receberam informações hoje de mim, vocês vão poder ver com isso. Senão, assim, na quinta-feira eu vou, aproveitando assim para quem resolver vir aqui de novo, eu espero que vocês tenham gostado da fala, assim. Eu vou pegar o Deladen, que é esse filme que eu falei no final, e vou meio que, partindo dele, observar os cineastas que colaboraram com ele, para meio que fazer alguns olhares mais específicos sobre os cineastas, porque hoje foi um panorama bem mais geral. Hoje a gente meio que lidou, vamos dizer assim, com o que eles têm em comum, e semana que vem a gente meio que vai lidar com o que eles têm mais próprios. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tá. Espero que vocês tenham curtido.